Olá pessoal, você precisa de um vídeo rápido, direto ao ponto, explicando sobre o iluminismo em linhas gerais? Esse é o vídeo para você ver. Sem a compreensão do iluminismo, você pode ficar boiando em termos como Revolução Francesa, Independência dos Estados Unidos, Conjuração Mineira, Baiana, enfim. Então, exemplo, tanto fatos ocorridos na Europa, quanto fatos ocorridos no Brasil, são impactados pelas ideias iluministas. É importante você ter ciência disso. Então, a gente vai trazer alguns aspectos principais, num vídeo breve. Espero que você consiga compreender em linhas gerais o que é o iluminismo e possa entender esses processos históricos que o sucedem. O iluminismo surgiu no século XVIII, ele está ligado à crença dos seus pensadores, dos seus defensores, de que os estudos da sociedade precisavam ser iluminados pela luz da razão. Era necessário mais racionalidade para entender o mundo no qual se vivia. O iluminismo vai impactar diversos setores, diversos movimentos do mundo, Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, processos aqui no Brasil, como as conjurações mineira e baiana. Então, o mundo foi impactado pelo iluminismo, pelo século das luzes, e daí a importância de você compreender esse processo. O racionalismo ele não é uma novidade do século XVIII, ele já avançava desde o século XIV, com o Renascimento, o avanço científico do século XVII. Então, no século XVIII, há uma orientação muito forte para você compreender a sociedade em que se vive, mas não é uma novidade. Então, essa herança científica dos séculos XIV, principalmente do século XVI e XVII, são fundamentais para fortalecer a ideia de iluminismo. Lá atrás aconteceu a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E nessa transição você teve o Renascimento, que já foi importante para o avanço do racionalismo. De modo que o século XVIII, que é o século das luzes, ele vai ser influenciado por aquilo que vem antes, pela Revolução Científica do século XVII, pelo avanço do Renascimento. Isso tudo vai dar uma carga teórica, uma carga de pensamento importante para os iluministas que vêm no século XVIII. Questões como hipótese, experimentação e teoria, o pensamento de Bacon, Descartes, de Newton e toda essa carga, então, vai influenciar os iluministas que no século XVIII acabam reorientando o foco dos seus estudos, porque o foco do iluminista é outro comparado à Revolução Científica do século XVII. Se o pensamento científico anterior aos iluministas focavam nos fenômenos naturais, os iluministas vão orientar os seus estudos para a sociedade, ou seja, aplicam racionalidade para entender o meio no qual estão inseridos, para entender a sociedade na qual vivem. E ao buscar entender essa sociedade, criticavam o poder absoluto, o poder dos reis, criticavam o poder da igreja. Então, os iluministas, ao analisar a sociedade, vão ser fundamentais para a alteração da realidade que se coloca na Europa do século XVIII. Ou seja, os iluministas contribuíram grandemente para a alteração das estruturas europeias do século XVIII e dali em diante. Quando a gente fala que os iluministas criticavam o absolutismo, a crítica aí é o pacote que o absolutismo traz, que é o poder concentrado excessivamente nas mãos do rei e da sua família, privilégios da nobreza e do clero, a grande participação da igreja nas decisões políticas, ou seja, na administração dos reinos. Então a crítica dos iluministas não era a um rei específico. A crítica dos iluministas era ao sistema absolutista como um todo. Os iluministas acreditavam que era necessário você controlar, você limitar o poder dos governantes. Daí o surgimento do conceito de Constituição, que é um conjunto de leis. Hoje isso é óbvio, a Constituição ela está acima do governante. Governantes nascem, morrem, são eleitos, reeleitos, perdem eleições, e a Constituição ela tem que ser mais forte do que tudo isso. Nesse sentido, a Constituição, que é algo consolidado e básico hoje, a Constituição é uma novidade que se fortalece nesse contexto de ideias iluministas. Diante dessa necessidade de aprimorar o poder político do período europeu, desse período na Europa, e as críticas ao absolutismo, surge a ideia de divisão de poderes, como Montesquieu, a divisão dos poderes em executivo, em que um governante executa as leis, um legislativo, que é um grupo que tem a função de elaborar leis, e o judiciário, que tem que fiscalizar a correta aplicação das leis. E esse conceito de divisão de poderes, que também é básico hoje, é mais uma novidade do iluminismo. Como resultado desse conjunto de pensamentos visando aprimorar o poder político e a administração da coisa pública, surge uma coisa chamada despotismo esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É um governante duro, firme, autoritário, ou seja, um déspota, mas com
com gotas de esclarecimento. Esclarecimento, nesse caso, é inteligência, é aprimoramento. Então, ele faz reformas no reino, no sentido de aprimorar a cobrança de impostos, até criar uma constituição, mas continua sendo um governante duro. Inclusive, há um exemplo disso em Portugal. Em Portugal, o déspota é o Pombal. Ele se encarrega de fazer essas reformas da administração portuguesa, inclusive os impostos sobre a produção de ouro aumentam nessa época em virtude da gestão de Pombal. Então ele tem esse papel de aprimorar a máquina administrativa portuguesa e não necessariamente é um homem adepto às liberdades políticas, à liberdade política para o povo. A expulsão dos jesuítas do Brasil, ela se enquadra nesse aspecto. Um governante que tenta tornar a administração mais racional, quer se afastar da igreja, nessa ânsia, nesse objetivo de se afastar da igreja, acaba expulsando os jesuítas, que era uma força muito grande no Brasil colonial dessa época. Diante do que foi dito até aqui, parece óbvio que iluministas vão se chocar com a igreja. Uns defendem a razão, a racionalidade para você compreender o mundo que está ao seu redor. Isso é incompatível com a igreja, ou pelo menos em muitos aspectos vão haver discordâncias, porque a igreja pega ao sobrenatural, à crença, à superstição, muitas vezes ao fanatismo. Isso tudo é apontado como um grande problema para os iluministas. Agora, indo além da oposição razão versus superstição, havia uma coisa que incomodava muito também os iluministas, que era a proximidade entre a igreja e o poder público, entre a igreja e o absolutismo, porque a igreja controla a educação, a igreja ela está ligada às principais decisões dos destinos do reino. E aí, se os iluministas defendem uma racionalidade maior, uma máquina administrativa mais eficiente, mais racional, vamos dizer assim, a participação da igreja e do governo acaba afastando a concretização desse plano iluminista. Daí os choques entre igreja e iluministas. A educação, por exemplo, no Brasil e na Europa, em várias partes, a educação era conduzida principalmente por padres católicos. Ora, numa educação que se quer cada vez mais racional e essa educação é controlada pela igreja, por professores religiosos, é claro que isso vai ficar um objetivo inalcançável. Então, igreja e iluministas não combinam. Um dos alvos das críticas dos iluministas era a igreja. Bom, entre os nomes que a gente pode destacar desse período de pensadores estão Montesquieu, importante para a questão da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, assim como John Locke. John Locke ele é anterior ao século XVIII, mas suas ideias elas vão ganhar muita força durante o Iluminismo. Tem também o Voltaire, muito crítico à igreja, na verdade ele é muito crítico à intolerância, né, ao fanatismo. Tem também Rousseau e a ideia do contrato social que vai influenciar demais a Revolução Francesa. Adam Smith, pensando mais na questão do liberalismo, que é um tema de um outro vídeo que a gente vai ter aqui no canal. Então, assim, são pensadores importantes, e aí é preciso aprofundar em cada um deles para você entender essas diferenças, mas nosso objetivo aqui é trazer tópicos breves para você entender em linhas gerais os aspectos principais do iluminismo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro os tópicos que eu trouxe aqui. É o essencial sobre o iluminismo. Tentei ser rápido, tentei ser breve e direto ao ponto, ok? Até a próxima.